Estimadas irmãs carmelitas da Associação Nossa Senhora do Carmo, nós estamos começando o nosso curso sobre Santa Teresa dos Andes. Esse curso ele está inserido em duas datas importantes, duas datas jubilares. Primeiro é o centenário da morte de Santa Teresa dos Andes, 1920-2020. Segundo, são os 25 anos da Associação Nossa Senhora do Carmo, dos Carmelos aqui do sul do Brasil, da nossa província. Quando nós celebramos um jubileu, nós não queremos apenas recordar acontecimentos passados. Quando nós celebramos um jubileu, nós refletimos profundamente sobre a nossa vida, sobre como nós estamos correspondendo ao chamado e à missão que Deus nos confiou. Como dizia o Papa Francisco no ano da vida consagrada em 2014, precisamos olhar com gratidão para o passado, mas precisamos viver com paixão o presente e abraçar com esperança o futuro. Que essa data jubilar nos ajude a fazer isso, abraçar com esperança o futuro. Nessa primeira aula, nesse nosso primeiro encontro, nós vamos conhecer um pouco a vida desta jovem, de Teresa dos Andes, que poderíamos dizer é uma jovem apaixonada por Deus. Nós sabemos que a carmelita mais jovem a receber da Igreja o reconhecimento de sua santidade e, ao mesmo tempo, aquela que viveu menos tempo na vida carmelitana, apenas 11 meses. Como disse a Madre Angélica, que lhe acolheu no Carmelo, esta jovem já nasceu carmelita. Nos escritos desta jovem carmelita, nós não vamos encontrar um tratado orgânico sobre a teologia da oração, por exemplo, ou algo sobre a teologia espiritual. No tratado dessa jovem, nos escritos, que são basicamente seu diário e algumas cartas, nós vamos como que garimpar algo precioso, que é algo também vivencial e que nos mostra como ela viveu esse relacionamento profundo com Deus e como nós também podemos viver esse relacionamento profundo com Deus. A vida dessa jovem não é uma vida com fatos extraordinários, não há nada de tão interessante, não é uma vida distinta de muitos jovens da sua época. No entanto, nós encontramos na vida desta jovem alguém que viveu de forma extraordinária o cotidiano, o dia a dia. Por isso, a sua mensagem é sobre o cotidiano, sobre a entrega a Deus na vida diária. Quem sabe por isso a sua mensagem é muito atual, porque todos nós vivemos nesse cotidiano, no dia a dia, e é nesse dia a dia que nós devemos corresponder ao amor e à graça de Deus. Interessante, já na primeira página do seu diário, quando ela faz uma espécie de prólogo, ela dá a entender que a sua vida, na verdade, é uma vida da qual Deus já no início a tomou para si e foi conduzindo. Escreve ela no início do seu diário. Madre querida, a senhora acredita que vai encontrar-se com uma história interessante? Não quero que se engane. A história que vai ler não é a história da minha vida, mas a vida íntima de uma pobre alma que, sem mérito algum de sua parte, foi querida especialmente por Jesus Cristo, que acumulou de benefícios e graças. Tão bonito perceber nessa jovem, quando ela olha para a sua história,
encontrar este fato, Deus que a tomou para si e que foi conduzindo a sua vida. Que bom seria se todos nós, ao olhássemos para a nossa vida, entendêssemos que não é apenas uma sucessão de fatos afortunados ou desafortunados. Mais do que isso, a nossa vida é a história do amor de Deus para com cada um de nós. Juanita nasceu no dia 13 de julho de 1900, na cidade de Santiago, no Chile, sendo filha de Miguel Fernandes Jaquemada e de Lúcia Solar. Esses foram os seus pais. Como ela mesmo escreve no seu diário, Jesus não quis que eu nascesse como ele, pobre. Nasci em meio à riqueza e mimada por todos. Ela faz aqui a experiência de ser, desde pequena, muito querida pela sua família. E também vive na comodidade de um lar social, de uma família que tem condições financeiras. Depois, seu pai vai perdendo boa parte da herança que havia recebido tanto por parte dos seus pais como por parte dos pais da mãe de Juanita. Juanita diz que o seu caráter era muito tímido na infância e que tinha um coração muito sensível e que acabava chorando por coisas pequenas. Porém, esse caráter suave é o que também atraía as pessoas da sua família de tal maneira que ela sabia que ela era querida, que ela era a mais querida de todos os irmãos. Ela foi batizada no dia 15 de julho de 1900, com esse nome de batismo, Juana Henriqueta Josefina dos Sagrados Corações. Seu batismo foi na igreja da paróquia de Santana, em Santiago, no Chile. Seus irmãos, nós sabemos, Lúcia, Miguel, Luiz, que ela carinhosamente chama de Lúcio, Juana, que morreu poucas horas depois de nascer, Rebeca, que é a sua grande amiga inseparável, e o pequeno Ignácio. Ela recebe da sua família uma educação cristã desde a infância. São lançados no terreno do seu coração as sementes que depois irão produzir abundantes frutos. É a sua mãe, Lúcia, que molda com firmeza e com testemunho a personalidade de Juanita. Interessante perceber como a mãe tem uma palavra decisiva naquilo que essa jovem vai se formando e vai se tornando, embora ela também tenha um afeto muito grande pelo pai, mas a proximidade e quem lhe educa, lhe forma, com certeza é a mãe. Em 1906, ela recebe a alfabetização no Colégio das Teresianas e parece não ter dado muito certo esses poucos dias de estudos que ela teve nesse colégio, e logo já no ano seguinte, transferida e ingressa como externa no Colégio da Alameda das Religiosas do Sagrado Coração, inicialmente como externa e depois já como interna. Uma figura muito importante nesse lar é com certeza o seu avô, Dom Eulógio Solar. Até ela anota no seu diário que quando morre, ela diz aqui, morreu como um santo, assim como foi uma pessoa santa durante toda a sua vida. E talvez um dos atos mais significativos e peculiares para essa jovem é visitar as suas memórias de infância e lembrar que o seu avô reunia toda a sua família para juntos rezarem o rosário. Realmente o testemunho deste homem ficou impregnado, podemos dizer assim, em Juanita, mas também em todos os seus familiares.
ela escreve que dessas recordações de infância, logo que o seu avô morre, todo o patrimônio precisa ser dividido, e entre esse patrimônio uma fazenda chamada Chacabuco, e é ali nesse lugar que ela também ganhou uma pequena imagem de Nossa Senhora. Quando fomos pela última vez em Chacabuco, minha tia Juanita deu-me uma imagem de Lourdes, de louça, que estava sempre ao lado da minha cama. Esta é a Virgem que jamais deixou de consolar-me e ouvir-me. Sempre que nós tratamos a vida e a espiritualidade de Teresa dos Andes, nós precisamos fazer referência a essa presença constante de Nossa Senhora, e é até interessante perceber como Nossa Senhora vai lhe abrindo as portas e vai lhe introduzindo no mistério do seu Filho Jesus Cristo. Ela anota no seu diário que por esse tempo seu caráter tornou-se violento e que era presa de raivas ferozes, porém, ainda que fossem raras essas vezes. Mas foi nessa época também que Nosso Senhor mostrou-lhe o sofrimento, e seu pai começou a perder parte da fortuna que tinha, e isso levou com que toda a família tivesse que se adequar a uma outra forma de vida muito mais modesta. Com 8 anos de idade, ela faz a promessa de rezar diariamente por toda a sua vida o Santo Rosário. Promessa que, segundo ela, vai cumprir até o fim da sua vida. Essa promessa ela faz junto com o seu irmão Lúcio, que é quem lhe ensina a rezar, e é muito interessante que depois, quando ela for entrar no Carmelo, seu irmão já tomando outros rumos, já um pouco vivendo o espírito do que aprendia na faculdade, uma espécie de um ateísmo, ela vai recordar que foi ele quem transmitiu esse amor e esse carinho por Nossa Senhora. E Lúcio, depois, pela intercessão e podemos dizer assim, pelo testemunho dessa sua irmã, retoma ao caminho da fé. Mas já desde os 8 anos, ela começa a rezar diariamente o rosário. Outro elemento muito significativo, para mim são os 2 elementos mais significativos na espiritualidade dessa jovem. Primeiro, essa vivência mariana tão profunda, e o segundo elemento é a vivência eucarística, que é também muito profunda para ela. Ela anota no diário que a cada dia pedia a permissão para sua mãe para fazer a primeira comunhão, até que ela consentiu no ano de 1910, então teria Juanita aqui 10 anos, e começou a sua preparação. Parecia-me que esse dia não chegaria e chorava de desejos de receber Nosso Senhor. Ela acompanhava sua mãe nas missas e cada missa pedia para poder receber essa primeira comunhão, e quando recebeu essa permissão procurou se preparar profundamente. E é muito bonita a preparação, porque ela começa a pedir perdão para todos os membros da família para se reconciliar e ter o seu coração puro, e acaba por comover toda a sua família, todo o seu lar, também os empregados, aquelas pessoas que faziam parte da sua vida. Então, no dia 22 de outubro de 1909, ela recebe o sacramento do Crisma, e no dia 11 de setembro de 1910, ela recebe a primeira comunhão na capela do colégio. Daí em diante, ela vai procurar comungar todos os dias. Esse dia da primeira comunhão é o que ela chama também de dia sem nuvens. Ela escreve no seu diário: o dia da minha primeira comunhão foi um dia sem nuvens para mim, um dia formoso também para a natureza. O sol difundia seus raios, enchendo a minha alma de felicidade
e de ação de graças pelo Criador. É como se nada velasse a presença de Deus e que essa presença de Deus se tornou tão forte nela, de tal modo que ela passa a escutar a voz de Deus no mais profundo, como uma locução interior. Jesus começa a falar com essa jovem, com essa adolescente. Um fato bastante curioso da vida dela é que durante 4 anos seguidos, de 1911 a 1914, ela se encontra misteriosamente às portas da morte no dia da Imaculada Conceição, por diversas enfermidades. Ela até pensa que vai morrer, não sei se, quem sabe por aí, esses padecimentos e essas enfermidades constantes vai gerando nessa jovem a certeza que ela vai morrer muito nova. Ela afirma concretamente isso que Jesus lhe teria dito, que ela morreria muito jovem. Daí também a gente entende todo o seu empenho, porque ela sabe que ela tem pouco tempo de vida. Mas dentro dessas enfermidades, uma das mais graves foi quando ela sofreu uma crise de apendicite e ela precisa ser retirada do colégio e fica enferma em sua casa e dá conta de ser aqui cuidada, pela sua família. Ela escreve: Nosso Senhor me falou e me deu a entender quão abandonado e só estava no tabernáculo. Disse-me que o acompanhasse. Então deu-me a vocação, pois disse-me que queria que o meu coração fosse somente para ele e que fosse carmelita. Essa sensação de estar em casa, ser cuidada, mas também se sentir um pouco só, traz nela também essa presença de Jesus que vai me preparando para algo que ela procura até definir a sua vida, dizendo que minha vida é sofrer e amar, e nesse sofrimento está também aqui a compreensão de que no sofrimento se une a Cristo, se faz solidária a Cristo e por isso logo se dispõe a acolher esse sofrimento com grande alegria. Em julho de 1915, ela ingressa como interna no Colégio da Maestrança do Sagrado Coração, onde ela vai permanecer até o dia 12 de agosto de 1918, quando ela vai precisar sair, já que a sua irmã casa e ela então volta para o seu lar para ajudar a sua mãe nas lidas domésticas e também para ela já começar a se preparar para a sua entrada no Carmelo. Podemos dizer que de início a experiência que Juanita faz do internato não é das melhores. Ela chama o internato de calabouço. Depois, o passar dos anos, ela então consegue vivenciar e gostar de estar ali, mas ela escreve numa das cartas a sua amiga, já estão voltando de férias, e ela escreve o seguinte: Faltam 7 dias, já pensaste? Só 7 dias para estar nesse calabouço. Gela-me o sangue só de pensar. Também nós temos outras cartas em que ela também demonstra esta espécie de hostilidade até sobre este lugar, que é o internato, e depois já outras cartas, passado algum tempo, de quanto vai pesar e quanto vai lhe custar sair do colégio. No outro semestre, minha mãe nos comunicou que estaríamos como internas. Apesar do meu sofrimento, não pude senão agradecer a Nosso Senhor que me prepara o caminho para que esteja mais acostumada a viver separada da minha família, antes de entrar no Carmelo. Essa nota que ela coloca no diário nos faz pensar como ela vai entendendo todos os acontecimentos da sua vida a partir de um projeto de Deus, interpretando isso na luz desse projeto de Deus. E tudo que vai acontecendo é como colaborando
me preparando para que de fato se realize esse projeto de Deus. Como seria bonito se nós também entendêssemos a nossa vida dentro de algo maior que é o projeto de Deus. Muito significativo na vida de Juanita são os seus 15 anos. Ela escreve no seu diário por ocasião dos seus 15 anos. Mas eu, que tenho 15 anos, Jesus tomou o comando da minha barquinha e a retirou do encontro das outras barcas, manteve-me solitária com ele. Algo que parece muito nítido para esta jovem é que Jesus vai conduzindo a sua vida, vai destinando a sua vida para que ela seja inteiramente dele. Uma conversa que ela tem com a Madre Rios, que é a superiora desse colégio onde ela está interna, ela confidencia para a Madre esse seu desejo de ser carmelita. E a Madre, então, sugere que ela leia um pouco a vida da irmã Teresinha do Menino Jesus e também a vida de Santa Teresa. Ela disse que já havia lido várias vezes e que tirou muitos proveitos dessas leituras e que achava a sua alma muito parecida com a vida da irmã Teresinha. Santa Teresinha ainda não havia sido canonizada, mas a história de uma alma já havia sido difundida por todo o mundo e chegava até a esses lugares, chegou até as mãos dessa jovem, chegou até as mãos da jovem Juanita e lhe causou um grande impacto. Talvez seja interessante já comentar aqui que Teresa dos Andes, ela lê os grandes místicos do Carmelo já antes de entrar no Carmelo. Ela já tem um conhecimento profundo da espiritualidade do Carmelo. Ela já teve contato com as grandes obras, tanto do Santo Padre, João da Cruz, da Santa Madre, Santa Teresa, de Elizabeth da Trindade, de Teresinha do Meu Jesus. Ela já tem aí um grande conteúdo que lhe ajuda muitíssimo. Aproveitaria isso para dizer que como é importante nós retomarmos a leitura dos nossos místicos, a leitura dos nossos santos, e que nós não nos dessemos por contente pelo fato de ter lido uma vez na vida, como se isso bastasse. A gente sabe, para compreender profundamente os nossos místicos, os nossos santos, nós precisamos ler muitas e muitas e muitas vezes, né? São livros que a gente deve adentrar, penetrar, e isso quer dizer que requer muita leitura. Essas vivências dessa jovem logo lhe aproximam de algo que já me referi aqui, que é o sofrimento. Mas ela logo compreende e dá sentido a esse sofrimento. Por isso, em nenhum momento ela vivencia o sofrimento como algo desesperador, mas ela vivencia a partir de um sentido mais profundo, que é a solidariedade com o crucificado. Apenas para nós recordarmos, trago aqui algumas afirmações que ela vai fazer. O sofrimento há de ser algo grande, para que o Todo-Poderoso busque em tudo o sofrimento, como se espelha em Jesus, que busca o sofrimento, ou que acolhe o sofrimento que lhe vem, e que por isso ela intui que deve ser algo grande, e até mesmo olhando para a vida dos santos e para a vida de Nossa Senhora, não lhe foi tirado o sofrimento, então ela vai entendendo que o sofrimento é algo grande, porque nos torna parecido com Jesus, nos torna parecido com o que vivenciou os santos. Outra frase: no crisol da dor se lavram as almas, como é necessário polir, como é necessário purificar, e esse polir e purificar é possível a partir de vivências de coisas que nos custam e que por vezes geram algum sofrimento. Uma outra frase que eu tenho um carinho muito especial e para mim muito significativa, ela diz assim:
Sofro, porém estou feliz sofrendo. Tirei da cruz meu Jesus e ele descansa. Aqui, se nós penetramos um pouco essas palavras, nos damos conta de que ela está falando que quando a gente sofre, a gente se solidariza com Jesus. A gente faz aquilo que Simão Cirineu fez e Jesus então pode descansar e repousar. É algo belo uma jovem pensar assim, como lhe estimulava a vivenciar aqueles momentos difíceis que com certeza também fazem parte do nosso cotidiano. No dia 8 de dezembro de 1915, dia da Imaculada Conceição, ela faz o voto de castidade e promete não assumir outro esposo a não ser Jesus Cristo. É interessante como ela se prepara para esse voto, pede a permissão para o seu confessor e está convicta dessa sua oferta tão generosa dada na sua juventude. Ela escreve no diário: minha mãe, amanhã serei duplamente tua filha, serei esposa de Jesus. Quem sou eu e quem é ele? Ó Jesus, meu amor, minha vida, meu consolo e alegria, meu tudo, amanhã serei tua. Hoje, ela escreve no diário, no dia 8 de dezembro de 1915, com a idade de 15 anos, faço o voto de não admitir outro esposo senão a meu Senhor Jesus Cristo. É uma oferta generosa, bela, e que não é apenas palavras, não é apenas sentimentos juvenis. Eu acho que algo que nós temos que entender quando nós falamos de Teresa dos Andes, que o que ela fala tem o mesmo peso do que ela faz. Aquilo que ela escreve é realmente a sua vivência. Nós, às vezes, temos discursos inflamados ou discursos amorosos em relação a Deus, mas depois a nossa vontade e a nossa determinação são frágeis e a gente acaba deixando a desejar muito daquilo que às vezes a gente prometeu ou disse que faria. Não é o mesmo que acontece com essa jovem. Há muita vivência nas suas palavras e parece que estão muito ligados àquilo que ela diz, àquilo que ela promete, é realmente aquilo que ela faz e procura vivenciar. Confidencia o seu segredo à sua irmã Rebeca. Ela aproveita essa data para confidenciar esse segredo que é o segredo da sua vocação. Então ela escreve uma carta para Rebeca onde ela diz: em poucas palavras te confiarei o segredo da minha vida. Logo nos separaremos e esse desejo que sempre abrigamos em nossa infância de viver sempre unidas vai ser logo frustrado por outro ideal mais alto de nossa juventude. O Divino Mestre compadeceu-se de mim. Aproximando-se, disse-me baixinho: deixa teu pai e tua mãe e tudo quanto tens e segue-me. Com certeza, o grande ideal dessas duas irmãs era viverem sempre muito próximas em família, nesse amor familiar que é algo tão intenso, mas Juanita vai percebendo que esse chamado vai lhe distanciar e vai ter que deixar aquilo que para ela é o mais sagrado, que é a sua própria família. Assim também como Nossa Santa Madre, Santa Teresa, conta da sua partida de casa, mas ao mesmo tempo da dor e da determinação que tinha, assim também essa jovem narrador que foi para ela, mas ao mesmo tempo a grande determinação. Como eu disse, a presença de Nossa Senhora é muito vibrante na vida de Juanita. Ela visita uma gruta, um santuário de Lourdes que existia no Chile mesmo, e lá ela compõe então alguns versos
pouco poéticos, em que tenta exaltar e enobrecer essa presença da Virgem Maria. Leio aqui apenas uma estrofe. Lourdes, esta única palavra faz vibrar as cordas mais sensíveis do cristão, do católico. Lourdes, quem não se sente comovido ao pronunciá-la, significa um céu no desterro. Essa presença de Maria que por muitas formas vai se manifestando na sua vida a tal ponto que depois ela irá afirmar que quem me deu a vocação foi a Santíssima Virgem, não tendo outra coisa mais me dar de importante, me deu o seu próprio Filho, Jesus Cristo. Essa jovem recebe no colégio uma educação espiritual muito boa, por meio das religiosas que ali estavam, mas também por meio dos confessores, dos diretores espirituais, e isso vai como moldando a sua alma, e ela vai fazendo alguns propósitos e já vai manifestando também a sua maturidade espiritual. Eu recordo aqui alguns propósitos desses retiros que ela vai fazendo no colégio. Por exemplo, ofereço-me a Ele pela conversão dos pecadores. Vou fazer o voto de não cometer nenhum pecado voluntário. Vou procurar-me jamais dizer o eu. E quero, a partir de hoje, ser sempre a última em tudo. São pequenas resoluções que vai tomando a partir dos retiros, das conversas espirituais que vai tendo, e que é importante nós perceber como ela vai crescendo e sendo moldada. Eu diria que o coração dessa jovem é um coração puro, é uma terra muito fértil, e o pouco que é semeado acaba crescendo e florescendo muito rápido. E ela recebeu então isso, uma boa educação cristã. Nesse colégio, ela também vivencia algo que lhe foi um pouco difícil, que lhe fez questionar até mesmo a sua vocação. Ela presenciou a agressão de uma religiosa feita a uma estudante e ela denunciou essa agressão, causando, podemos dizer assim, um certo mal-estar no colégio e levando ela a um grande sofrimento interno. Lembramos aqui da sua sensibilidade, desse caráter sensível, e toda essa situação faz até com que ela adoeça. Nesse momento, ela escreve no seu diário o seguinte: tudo sofro por ele, mas foi tanta a impressão de ver faltar assim que duvidei de minha vocação, porque pensei que tudo era hipocrisia. Interessante perceber como o testemunho de uma religiosa pode ajudar alguém a descobrir a sua vocação, como no caso da nossa Santa Madre Teresa, Ela vai falando dessa monja que havia no colégio das agostinianas e que aos poucos foi se afeiçando à ideia de ser monja pelo testemunho. Mas nós vemos aqui um fato que até distancia e que faz com que não queira vivenciar a vida religiosa pelo má testemunho que recebeu. É interessante perceber também essa jovem, no seu tempo de férias, ela vai à fazenda de Chacabuco ou outros fundos que sua família tinha ou de familiares, e é aí que ela mostra muito o seu caráter, o seu apostolado, essa preocupação muito grande, não apenas vivenciar como algo até intimista, a presença de Deus, mas de querer comunicá-la e transmiti-la também a outras pessoas. Juanita mostra-se sempre sensível e caridosa com todos, porém tem um lugar especial em seu coração. Seu coração tem um lugar especial para uma criança
para um menino chamado Juanito, e é para ele que ela faz uma rifa do seu relógio para poder presentear-lhe com roupas para comprar sapatos novos. É um gesto, poderíamos dizer, simples, até um gesto inocente, mas que demonstra um pouco o afeto e o que essa jovem tem no coração, de essa sensibilidade, sobretudo com os mais pobres, com aquelas pessoas que precisam de atenção. Outra atividade muito comum eram as missões, nas quais ali dava catequese, também fazia aquele gesto de introdução da imagem do Sagrado Coração de Jesus nas casas e muitas outras atividades com aquelas crianças que ali estavam, sendo realmente uma pessoa muito querida pelos empregados da fazenda, mas ela fazendo isso como um apostolado. No ano de 1917, nós encontramos esta jovem já fazendo a leitura dos escritos de Isabel da Trindade. Ela diz: estou lendo Isabel da Santíssima Trindade, ela me encanta, sua alma é parecida com a minha. Quero viver com Jesus no íntimo de minha alma. Quando nós tomamos os escritos de Teresa dos Andes, certamente nós encontramos muitas intuições que vêm dos santos do Carmelo. Não é que ela copia os outros santos, mas é que ela interioriza, traz para si e reproduz e transmite aos outros. Para mim é encantador porque se nós queremos, poderíamos fazer um estudo assim muito profundo de perceber a influência que os santos, que os místicos do Carmelo tiveram nessa jovem e quanto ela soube acolher, interiorizar, vivenciar e experimentar e dando uma grande comunhão, dando-nos a entender que existe uma grande comunhão entre os santos do Carmelo no que diz respeito à vivência da espiritualidade. Sobretudo a Isabel da Trindade, o elemento mais característico é esse da inabitação trinitária, de viver nessa casa de Deus, nesse templo interior, de viver recolhida no mais profundo. Em uma dessas oportunidades em que Juanita vai se confessar, ela procura fazer uma confissão geral dos seus pecados e o padre lhe afirma o seguinte: você, pela graça de Deus, não teve a desgraça de cometer nenhum pecado mortal. Você se expôs e Deus, com amor, a preservou. Bonito isso, porque há a parte de Deus e há a parte dela, dessa jovem. A parte de Deus é que Deus preservou-a, mas a parte dela é que ela se expôs isso, ela procurou esta vida. Então, um dos elementos característicos, ao meu modo de ver, da espiritualidade de Santa Teresa dos Andes é a pureza. A pureza que quer dizer uma pura intenção, um puro amor, uma entrega total a Deus em todo e qualquer momento, sobretudo na vida diária. Como eu disse no início, a espiritualidade de Teresa dos Andes é uma espiritualidade sobre o cotidiano, sobre o dia a dia, como viver esse cotidiano inteiramente entregue a Deus. Isso tem muito a ver com a vida que uma carmelita tem no seu mosteiro, no silêncio do seu claustro. Em 5 de setembro de 1917, ela escreve a sua primeira carta para a Madre Angélica, que é a superiora das Carmelitas dos Andes, manifestando o seu desejo de pertencer a essa comunidade. Nós temos várias cartas entre Juanita e a Madre Angélica, e é uma coisa belíssima, porque aí se estabelece uma relação filial muito bela, que depois também se reproduz dentro do mosteiro, mas sobretudo
nós percebemos que a Madre Angélica encontra ou percebe que essa jovem é uma jovem diferente, uma jovem especial, e ela sabe conduzir a essa jovem e sabe encaminhá-la para que ela frutifique e cresça espiritualmente ainda mais. Ela escreve então nessa carta: agora lhe comunicarei que nunca conheci pessoalmente nenhuma carmelita. Somente li a vida da irmã Teresa, irmã Teresinha do Meu Jesus, e de Isabel da Trindade, Santa Elizabeth da Trindade. Desde então compreendi que o Carmelo é um cantinho do céu e que a esse Monte Santo me chama o Senhor. Muitas vezes ela vai dizer que o Carmelo, que a sua vida, que junto com Deus é o céu, que ela encontrou o céu aqui na terra. E é bonito nós entender isso, que o céu é Deus e aonde Deus está, ali é o céu. Muitas vezes nós encontramos 1001 desculpas, né? 1001 justificativas para a gente não viver a nossa vida, a nossa vocação, querendo justificar-se pelos erros dos outros, ou mesmo querendo justificar-se pelo meio em que nós vivemos, pelas circunstâncias em qual nós estamos envolvidos, e não entendemos, ou não percebemos, ou não queremos reconhecer que aquilo que nós buscamos, nós podemos encontrar no mais íntimo de nós, no mais profundo de cada um de nós. E essa jovem, Juanita, encontrou isso. Desde que encontrou isso, podemos dizer, encontrou o céu. Podemos entender que aqui nós temos um primeiro momento da vida dessa jovem, e a partir disso nós podemos agora refletir um pouco sobre alguns pontos para depois prosseguirmos e conhecermos um pouco mais as dificuldades que ela vai vivenciar até chegar ao Carmelo, que é o lugar que ela tanto espera. Sobretudo, como síntese, poderia dizer que ela compreende a sua vida desde Deus, desde esse projeto de Deus que vai conduzindo a sua vida, a sua existência, e que ao mesmo tempo ela também nos ajuda a nós olharmos e pensar a nossa vida como a história do amor de Deus sobre cada um de nós. Um segundo elemento é nós percebermos que quando há um coração fértil, uma terra fértil, tudo que é semeado, tudo que é posto ali começa a crescer, começa a florescer, a frutificar. E que é importante nós, como buscou Teresa dos Andes, esta pureza do coração e essa determinação. Então nós agora vamos acompanhar algumas perguntas para nos ajudar nesse curso a adentrar um pouco mais a espiritualidade desta jovem.